está feliz? Feliz por estar aqui na casa de Deus. Feliz por estar na casa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos organizar aqui rapidinho. Aleluia. À vontade também. Pode ficar vendo, é para passar. Amém? Se o irmão quiser me abençoar, eu aceito. Amém, querido? Se os irmãos abrissem a palavra de Deus, está no livro de Filipenses, Epístola de Filipenses, no capítulo 3, verso 12 até o 14. Você que já encontrou, fala um glória a Deus bem forte aí. Para animar o seu irmão. E você que ainda não encontrou, pede ajuda. Filipenses 3, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Em algumas traduções vão falar que prossigo para o alvo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te adorar nessa noite, Deus. Pai, eu peço que o Senhor torne-nos, ó Deus, cativos a Ti nesse momento. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, tira toda a ansiedade, Deus, todo o nervosismo. Pai Santo, em nome de Jesus, que nada venha, Deus, nos tirar o foco daqui da Sua palavra, o foco desse culto aqui à noite. Deus, se há algum filho preocupado com o que deixou em casa, ou com o que está acontecendo, que o Senhor venha trazer, Pai, a esse coração a paz. Mas Deus, não é qualquer paz, é a paz que excede a todo entendimento humano. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade aqui nessa noite, ó Pai. Abra os corações, abra a mente, ó Deus, para que a Sua palavra entre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Amém. Vou tomar uma água aqui, querido. Querido, eu tenho um assunto para tratar com os irmãos em breve, mas de suma importância. Se eu acho que se eu fosse um líder dos varões aí, eu daria aí o título para essa mensagem de Saindo do Comodismo. Mas como eu sou líder de adolescente, eu sou meio adolescente, o tema da mensagem de hoje é o próximo nível. Amém? Não vou arriscar falar em inglês não, porque não dá para dar um passo para cá a perna. Amém? Querido, a Bíblia ela vai nos ensinar que nós estamos em constante aperfeiçoamento. Não é verdade? A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós não terminou. Ou seja, nós estamos sempre avançando, sempre em constante crescimento, sempre em constante aperfeiçoamento. Hoje você que tem um líder, que tem um discipulador, não tem apenas para falar que você tem, mas para te ajudar nesse aperfeiçoamento. Amém? E nós, como servos de Deus, filhos de Deus, que estamos em constante aperfeiçoamento, constante crescimento e mudança, não podemos ficar parados. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos sair de onde nós estamos e avançar para um outro nível, correto? E hoje nós nos deparamos muitas das vezes com pessoas que simplesmente estão estagnadas no mesmo lugar. Pessoas que há muito tempo não conseguem evoluir
aperfeiçoar, ou até mesmo serem aperfeiçoadas. Por que eu estou falando serem aperfeiçoadas? Porque alguns casos a gente vai olhar e vai ver que essa pessoa tem uma liderança sobre a vida dela, tem alguém que cuida dela, mas ela não rompe, ela não avança, ela não consegue crescer, ela não consegue evoluir, não consegue ir para o próximo nível. Mas hoje nós vamos aprender um pouco de como a gente consegue acessar esse próximo nível. Amém ou não amém? Se você se enquadra aí nesse quadro aí de estagnação, nesse quadro aí de não conseguir avançar, de não conseguir romper, eu declaro que em nome de Jesus que você vai sair daqui diferente, que você vai sair daqui rompendo, você vai sair daqui avançando, você vai sair daqui uma pessoa melhor, amém? Glória a Deus. Então, para a gente poder avançar, a gente precisa de alguns passos, né? Se a gente for olhar aqui o que diz a palavra de Deus, o que Paulo está falando, ele fala assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero. Primeiro ponto, querido. Primeiro ponto, você precisa reconhecer que você está estagnado. Você precisa entender que você parou e você não vai para frente nem para trás. Você simplesmente empacou ali e não consegue prosseguir. Você precisa entender isso. Você precisa reconhecer, enxergar que precisa avançar e que a sua vida com Deus ela é uma constante evolução. Você não pode ser um cristão que já conhece Jesus, já aceitou Jesus, foi batizado, tem aqui 10 anos aqui na igreja e você está da mesma maneira de quando você chegou aqui. Eu não quero aqui apontar erro de ninguém, eu não quero aqui apontar nada para ninguém. A minha intenção aqui é fazer você entender e enxergar que você precisa evoluir, que você precisa crescer. A palavra de Deus fala que nós estamos em constante aperfeiçoamento. Ela não fala que o presbítero, o pastor Gustavo está em constante aperfeiçoamento, que o Evaldo está em constante aperfeiçoamento, que o Axel está. Ela fala de todos. Então esse crescimento é para todos, essa evolução é para todos. O próximo nível a ser alcançado é para todos nós. É para mim, é para você aí de casa que nos assiste, é para todos nós. Então não existe que você estagnar em um lugar, que você parar em um lugar só e querer ficar nesse comodismo. Você precisa avançar, você precisa se aperfeiçoar, você precisa crescer. Você precisa ir para o próximo nível. Fala para o seu irmão aí. Você precisa ir para o próximo nível. Não dá para ficar parado. Não dá. Se você é cristão, se você serve a esse nosso Deus, não dá para você ficar parado. Olha o tanto de ministérios que nós temos na igreja. Olha quantas oportunidades de você trabalhar tem aqui na igreja. Não tem como você ficar parado. Então o primeiro passo é a gente reconhecer isso, é reconhecer que nós precisamos avançar. Entender que a gente precisa romper. Quem fica parado é água parada. Amém ou não amém? É placa que fica parada. Você é placa. Placa que fica lá fincada, lá parada. Crente não, crente precisa se mover. Crente precisa se movimentar. Amém ou não amém? Segundo passo, a Escritura vai dizer o seguinte: a palavra de Deus diz assim: ó, não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar. O crente precisa se movimentar, precisa correr atrás de um estudo, correr atrás de se aperfeiçoar, fazer uma escola de líderes, estudar a palavra de Deus, fazer uma bibliologia. Você precisa se movimentar, precisa correr em direção daquilo que você quer. Não tem como a gente passar para um próximo nível parado. O crente tem que, correr, se movimentar. O crente precisa ser ágil, ser assim. Você já viu aquelas pessoas que... Estou falando mal, não, tá, querido? A gente precisa se movimentar.
precisa disso. Precisa disso para alcançar um nível superior, um nível maior. Quem aqui já jogou videogame? Levanta a mão, quem já jogou videogame na sua vida? Videogame de passar a fase. Você consegue passar para a próxima fase com o bonequinho parado lá? Você consegue ir para o próximo nível com o bonequinho parado lá, sem você botar a mão no controle? Então a gente precisa se movimentar. Assim como no jogo, a gente precisa encarar os desafios da vida. A gente precisa ir de frente com aquilo que nos afronta, com aquilo que tenta nos paralisar. Se você ficar parado esperando as coisas caírem do céu, não cai não, tá, querido? Só chuva. Só chuva que eu vou de fogo cai do céu. Mas está aí, mas é verdade. A gente precisa se movimentar. A gente precisa correr atrás. A gente precisa fazer a nossa parte. Quando eu falo de fazer a nossa parte, é você vir buscar mais de Deus. É você ir e começar a ler a palavra de Deus. Querido, eu vou falar para vocês algo aqui com total autoridade. Tem gente que acha que é obrigação do líder orar por eles, ler a Bíblia por eles. Quando eu digo orar, orar no lugar da pessoa, tá? Não é para a pessoa, não. Acho que a gente que tem que acordar lá de madrugada e fazer o papel dele. Que a gente que tem que vir no culto, no lugar dele, cultuar. Ah, você é meu líder. Não dá. Crente parado da dengue. Fala comigo. Crente parado da dengue. Crente parado da dengue. Vai ficar doente. Crente que fica muito tempo parado no lugar só fica doente. Vocês sabiam disso? Fica doente. Aí começa a pôr defeito numa coisa, começa a falar mal da outra. Sabe por quê? Porque está parado. Está todo mundo movimentando, todo mundo trabalhando. Um está na mídia, o outro está na diaconia, o outro está no louvor. Aí ele está parado, está falando mal para todo mundo. Porque está parado. Fica doente. Fica doente na alma. Aí começa a ver defeito, uns irmãos defeito onde não tem. Mas quando você se movimenta, quando você começa a trabalhar, quando você começa a servir na diaconia, quando você começa a servir ali na consolidação, não tem tempo para você olhar para nada, você está se movimentando, você está trabalhando, você está buscando um nível maior. Aí você não consegue ficar doente, porque você não olha para o lado, você não vê ninguém, você quer fazer, Senhor, eu quero, e você rompe. Aí você rompe, você consegue avançar. Você consegue alcançar um nível maior, um nível superior. Agora, se você ficar paradinho, não, só quero ficar no banco aqui, só quero ficar sentadinho. Vai para onde? Vai parar onde? Fala para mim. Então, o crente precisa se movimentar. Fala para mim, crente precisa se movimentar. Não acha a palhada do seu irmão, fala, se movimenta, crente. Precisa se movimentar. Não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Terceiro passo: não olhar para trás. Não olhar para trás. Olha o que vai dizer aqui a palavra de Deus. Pois para isso que fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, meus irmãos, e eu não penso que já consegui, porém uma coisa faço: esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o... Meu irmão, você tem uma corrida na sua frente de 100 metros. Você quer chegar em primeiro. Se você chegar em primeiro, você vai subir de nível, você vai ir para o nível superior. Pá! Deu a largada. Você vai ficar olhando para trás para ver quem está vindo? Você vai ficar olhando para trás, pensando em quem te feriu lá atrás? Você vai ficar olhando para trás? Ah, mas aquele dia o irmão falou isso e eu não gostei. Aquele dia o presbítero falou um negócio que eu não gostei. Ah, mas o pastor me magoou. A corrida está acontecendo, querido. Se você não olhar para frente, se você não olhar para o alto, que é Jesus Cristo, você vai ficar parado. Você vai ficar para trás. Você precisa prosseguir para o
puxou minha orelha, eu não gostei não. E olha quem puxa direto, né, querido? Não é pouco não, hein? Nossa. Né, pastor? Mas meu alvo está lá na frente, ele vai puxando, eu vou correndo, fica agarrado aqui, eu vou correndo. Ué. Daqui a pouco ele pega a carona na minha orelha, porque ele está puxando, eu estou correndo. O que ficou para trás, ficou. Passou, passou. Seja maduro, esquece isso que ficou para trás e avança. Avança. Começa a avançar, começa a romper. Não deixa o que já passou te segurar, não. Não deixa o que já passou ser uma âncora para você, não. Você precisa estar firmado em Deus, não em coisas que vão te segurar lá atrás. Então corre, seu foco, seu alvo é Jesus, é lá na frente. É lá que você precisa estar, é lá que você precisa chegar. Na sua família, às vezes você precisa subir o nível lá na sua família, na sua casa. Você que é pai, você que é mãe, precisa mudar de nível. A Bíblia fala de inúmeras bênçãos para a família. Família é um projeto de Deus, vocês acreditam nisso? Vocês creem nisso? Por que ainda tem família que sofre? Por que ainda tem família que passa por diversas coisas? Eu vou falar para vocês, porque não sobem o nível, não mudam. Não buscam algo melhor, não buscam um nível mais avançado, quer ficar sempre na mesma coisa. O pai que não ama a mãe da maneira que tem que amar, e não quer subir o nível, subir a régua, e passar a amar a mãe como Cristo ama a igreja. A mãe que não honra o marido, e não quer subir o nível, e passar a honrar o marido como deve honrar a esposa. É o filho que não obedece os pais. Aí você fala para ele, filho, vamos subir a régua, vamos mudar. Porque para você subir a régua, você precisa mudar. Vamos mudar a mentalidade, vamos mudar a maneira de agir dentro de casa. Aí não quer mudar. Aí acontece o quê? Fica parado, fica estagnado. Fica ali, só procrastinando. Precisa mudar. Para a gente alcançar um nível superior, a gente precisa mudar. Mudar nossa mente, mudar as nossas atitudes, nossos pensamentos, a maneira que a gente age. Se antes respondia, hoje não responde mais. Se antes desobedecia, hoje não vai desobedecer mais. Porque a mentalidade mudou, o nível subiu, aumentou o nível. Papai, ensina o caminho, ensina mesmo. Não fica pensando, meu filho vai ficar chateado, deixa ele ficar, você tem que ensinar. Sobe o nível. Sobe o nível da sua casa. Marido, sobe o nível lá com a sua esposa. Começa a tratar igual a Bíblia fala. Eu estou falando isso para mim também, querido. Não estou falando só para a igreja, não. A gente precisa subir o nível. A gente precisa subir o nível da nossa adoração, da nossa intimidade com Deus, da nossa vida com Deus. Ontem o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, eu tive que compartilhar aqui na rede. Eu não me conformo, não consigo ficar olhando a pessoa entrar dentro daquela porta de um jeito e sair do mesmo jeito. É impossível isso. Você está tendo acesso a Deus aqui dentro. Você está pisando no Santo Santo, você vai sair do mesmo jeito. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, precisa subir o nível da adoração. Precisa elevar o nível da adoração. Se antes você orava 10 minutos, hoje você precisa orar mais. Se antes você lia meia hora, hoje precisa ler mais. Como que era a sua busca quando você entrou aqui dentro hoje? Era de um jeito? No final do culto você vai ter que buscar mais. Deus já subiu o nível quando a gente chegou aqui. A presença de Deus já estava num nível elevado quando a gente chegou aqui. O que falta agora é a gente subir o nível da nossa adoração. Conforme a nossa adoração sobe, o mover de Deus aqui dentro sobe também. O manifestar de Deus aqui dentro muda. Então a gente precisa elevar o nível da nossa adoração. Precisa aumentar a intensidade. A gente precisa disso.
Não é Jesus que precisa, é nós que precisamos subir o nível. Jesus já está num patamar bem elevado. Somos nós que precisamos elevar o nosso. O quarto passo, já falei um pouco, mas eu quero falar mais. Pois já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço daquilo que eu dei que ficou para trás e avanço para o alvo que está na minha frente, o alvo é Jesus. Não, quando o nosso foco é Jesus, quando o nosso alvo é Jesus, a gente não consegue olhar para o lado. O pastor Kleber, há algum tempo, trouxe uma palavra aqui que retrata isso muito bem, quando ele falou sobre a sarça. A sarça estava pegando fogo ali, e os olhos de Moisés estavam voltados para aquilo ali. Ele não conseguia olhar para os lados, porque aquilo era algo maravilhoso. Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo. Ah, queridos. Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você? Se Jesus é tão especial para você, por que você está olhando para o lado? Por que você ainda está perdendo foco com coisas supérfluas? Por que você ainda perde o foco? Porque seu patrão falou de um jeito estranho com você no trabalho. Aí você já não quer ir na igreja mais. Você deu um bicudo no móvel na sua casa, hoje eu não vou na igreja. Deus não está guardando, Deus não está cuidando. Cuida você então, filho. Vamos ver se o cuidado é maior ou melhor. Jesus Cristo, ele é perfeito, ele é maravilhoso, sendo o seu foco, sendo o alvo principal da sua vida, não tem como perder o foco. Mas aí você precisa fazer com que ele seja o foco da sua vida. É você que coloca ele nessa posição, é você que coloca Jesus na posição de alvo para você poder seguir. Se você não fizer isso, você vai olhar para trás, você vai olhar para os lados. Você precisa colocar Jesus como foco na sua vida, na sua casa, em todas as áreas da sua vida. A gente não precisa mudar somente ministerialmente falando. A gente não precisa evoluir somente ministerialmente falando, nem familiarmente falando. A gente precisa evoluir também profissionalmente, socialmente. Precisamos evoluir. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Imagina aí um profissional que não evolui, que não se aperfeiçoa. Ele não vai perder espaço no mercado de trabalho? Não vai? Vai ficar para trás, vai ficar parado. Vai ficar parado. Aí vai fazer o quê? Poxa, Jesus, o Senhor não está me abençoando. Mas você está parado, filho. Poxa, Jesus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, o Senhor não está fazendo. Você está parado. Se movimentar é em todas as áreas de nossas vidas. Vou dar um exemplo para vocês de mim. Eu trabalho com pintura. Quando eu decidi voltar para a área da pintura, eu fiquei surpreso com as coisas que eu vi. Mudou muito. Se aperfeiçoou demais. Máquinas que eu nunca tinha visto na vida antes. Eu vi uma máquina esses dias que o rapaz ia pintar essa igreja ali por 40 minutos. 40 minutos ele ia gastar para fazer isso aqui. Aí se eu quiser voltar para o meu ramo, se eu quiser voltar para a área do meu trabalho, para o meu rolinho, vocês acham que eu vou ter espaço numa área dessa? Não vou. Porque eu estou parado. Eu não evoluí, eu não estou crescendo, eu não estou adquirindo conhecimento, eu não estou buscando evoluir. Vou ficar para trás. Aí vou querer culpar Deus, porque Deus não está abençoando, porque Deus não está abrindo as portas, Deus não está fazendo. Quando eu tenho que fazer, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. Tem que partir de mim, tem que partir de vocês. Não dá para querer uma mudança, não dá para querer subir de nível, mudar para um nível mais alto,
esperando Jesus fazer tudo por nós, não. Não tem como mudar a minha vida, mudar o ambiente onde eu estou, só sentado esperando Jesus fazer, não. A gente precisa se mover, se movimentar, precisa cumprir com esse passo a passo, reconhecer. Nós precisamos disso. Nós precisamos mudar, precisamos nos movimentar, precisamos colocar Jesus como nosso foco. Nós precisamos disso. Porque é só esperar Jesus fazer a parte dele, sem que façamos a nossa, não vai. Não vai. Deus está aí para fazer, Ele vai fazer. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso. Quando eu falo que a gente precisa evoluir socialmente, a gente precisa se importar, se comportar diferente. Imagina você lá no seu bairro se comportando da mesma maneira de quando você não era cristão. Imagina você dentro do seu lar, com a sua família ainda não salva, se comportando e tendo os mesmos hábitos de quando você não era homem de Deus, quando você não era uma mulher de Deus. Precisamos evoluir socialmente. Até porque o mundo nós somos a Bíblia que o mundo lê. O que salva os nossos entes queridos não é aquilo que a gente fala, mas é os nossos atos. É a nossa mudança. A mudança das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Aí se a gente não muda, se a gente não eleva um pouquinho o nível, como é que você vai salvar a sua casa? Como é que você vai salvar os seus amigos? Como? Até um certo tempo atrás, bem tempo, eu passava pelos meus amigos e, ainda com as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, ideologias, às vezes sentava para conversar com eles e ela palavrão para cá, funk para lá, querendo sentar para beber. Porque eles não viam mudança em mim. Eu já cheguei a ouvir, mudou muito tempo, daqui a pouco ele sai. Hoje não, hoje é diferente. Hoje onde eu chego, se alguém estiver bebendo, levanta, guarda lá e volta para conversar. Ninguém quer saber de fumar perto de mim, nem falar palavrões não gosta de falar. Quando alguém fala, eles mesmos se corrigem, não faço não, ouvi aí. Porque teve uma mudança. Jesus mudou as coisas aqui. Mas eu precisei querer mudar, subir, elevar o nível, aumentar a régua. Isso tem que partir de nós. Eu já falei, eu quero repetir. Parte de nós. Parte de nós. Jesus não faz nada em nossas vidas se a gente não quiser. Acho que a pessoa mais educada do mundo é Jesus. Ele nunca vai mover uma palha em você se você não quiser. Embora eu achava que devia, né? Porque tem uma cabeça dura aí fora, tem que ser na marra. Mas não, Jesus não faz assim. Não faz assim. Isso não é diferente para a gente aqui dentro também, não. A gente precisa querer. Precisa buscar isso. Há uns tempos atrás, veio uma pessoa falar comigo e falou que queria que o marido viesse para a igreja, tal, não sei o quê. Eu estou lá ouvindo ela. Sabia como é que a pessoa era, sabia como ela agia dentro de casa. Deixei ela falar bastante. Eu fiz uma pergunta, no meu próximo foi embora. Falei, e a senhora? Como é que a senhora tem se comportado dentro de casa? Aí virou as costas e foi embora. Como que a gente vai salvar os nossos se não há mudança? Como que vamos salvar os nossos se nós não mudarmos primeiro? Não é só vir aqui, Jesus, eu te aceito, passou da porta para fora, eu continuo do mesmo jeito. A gente precisa mudar. Eu preciso mudar mais. Estou em constante aperfeiçoamento. Eu ainda não alcancei a perfeição. Ainda não estou onde eu queria estar. Eu preciso mudar. Mas eu estou percorrendo para isso.
Estou correndo para isso. Estou avançando para isso. Esse é o nosso pensamento. É isso que a gente precisa fazer. É mudar isso. Correr atrás disso. Perseguir isso como se fosse a última coisa em nossas vidas. Ah, mas presbítero, eu não consigo mudar. Pegue ajuda, irmão. Pegue ajuda. O que mais tem aqui dentro são pessoas que querem te ajudar. Está com dificuldade, está passando por coisas difíceis, pede ajuda. Para com esse negócio de vergonha. A vergonha está levando um monte de gente para o inferno. Ah, eu não vou lá na frente aceitar Jesus não, porque meus amigos estão tudo aqui olhando. Vai para o inferno, querido. Não tem outra realidade não. Para com esse negócio de vergonha. O diabo pisa na sua cara lá fora, você não está nem aí. Aí para mim entregar a vida para Jesus, você com vergonha. Olha só. Não quer aparecer aqui na frente, vem aqui para o cantinho, não tem problema não. Levanta a mão, chama o irmão, eu quero, vem cá. O que não pode é você deixar de querer uma mudança de vida por vergonha. O que não pode é você deixar de querer mudar a sua história por vergonha. O mundo aí fora vai pregar sempre a mesma teologia. Sempre. Que não precisa de igreja, que não precisa de Jesus, que você não precisa mudar, que você já é homem suficiente. Eu fiz um curso uns dias atrás que mostrou o contrário. Faltava muito para me ser homem. E o mundo sempre vai pregar isso. Que para você ser homem tem que pegar um monte de mulher. E se você ficar com a cabeça lá fora, não entregar a sua vida a Jesus, você não vai mudar nunca. Não vai nunca. Você precisa mudar. Precisa mudar a sua mentalidade, seu comportamento. Seus pensamentos têm que mudar. Você não pode mais pensar como uma pessoa que não tem Jesus na sua vida. Você não pode frequentar os cultos, ouvir as palavras a qual são ministradas aqui, entoar os louvores e continuar da mesma forma. Como que isso acontece? Não me entra na minha mente. Por muito tempo eu me questionei e falei, Deus, por que eu não consigo mudar? Não é possível, estou todo dia lá. Mas aí vem de nós, vem de mim, vem de vocês. Vim aqui, ouvir as palavras, os cânticos, adorar a Deus e querer mudar. Querer essa mudança. Querer que Jesus Cristo, Ele entre na sua vida, entre na sua casa, transforme tudo. Chegar aqui e falar, ah, Jesus, muda meu marido, aí você chega lá e trata ele como um cavalo, não adianta nada. Não adianta nada. Para que um dia possamos fazer essa declaração. Eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço daquilo que ficou para trás e avanço para o alvo, que é Jesus. Um dia nós vamos poder declarar isso, mas a gente precisa mudar isso. Precisa mudar esse quadro. Quando nós entramos aqui hoje, e o louvor começou, nós adoramos a Deus de uma maneira. E eu acredito que no final dessa mensagem, você vai adorar de uma maneira diferente hoje. Você vai buscar Jesus de uma maneira diferente. Se você acharam, não, vocês viram que a atmosfera aqui estava de uma maneira diferente, mas vai ficar ainda melhor. Eu tenho certeza que vocês vão entender isso, que vocês vão buscar por isso, que nós vamos buscar por isso. Quando o louvor começar a ser entoado ali, nós vamos buscar Jesus com tanta vontade, atrair a presença dele com tanta vontade, que nós vamos ver algo sobrenatural aqui dentro. Vocês creem nisso? Amém ou não é? Glória a Deus, eu também creio. Cabe a nós fazer isso acontecer.
cabe a nós. Cabe a nós fazer isso mudar. Falando mais um pouco sobre a vergonha, eu conversei com um adolescente uns dias atrás e ele falou para mim que tinha vergonha de falar glória a Deus alto, de bater palma, de pular. Enquanto ele não entendeu que precisava romper isso, quebrar isso, ele não conseguiu sentir a presença de Deus. Hoje ele vira até mortal se deixar. Pula que nem pipoca e sente a presença de Deus. Estou falando que você fica quietinho e não sente não, tá, querido? Quero que você entenda que você precisa intensificar isso. Precisa intensificar a sua busca por Deus. Guarda isso na sua mente. Eu preciso ser mais intenso com Jesus. Preciso dessa intensidade. À medida que você for mudando isso, que você começar a ser mais intenso com Jesus, você vai começar a aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Tanto dentro de casa, como no seu trabalho, quanto socialmente. Tudo vai mudar. Tudo. Mas você precisa mudar também. Você precisa mudar primeiro. Amém, querido? Amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Ministério de louvor. Vocês recebem essa palavra? Amém. Vamos começar a colocar em prática agora. Vamos começar a partir de agora. Conforme o louvor começar, conforme o louvor for iniciando a adoração, vamos intensificar nossa adoração a Deus, em nome de Jesus. Você que falava agora baixinho, começa a falar alto, começa a buscar mais. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ensinou muito essa noite. Mas, Santo, em nome de Jesus, venho aqui clamar, Deus, para que essa mensagem, ó Pai, entre no coração dos teus filhos. Enquanto o Pai marido começa a frutificar, em nome de Jesus. Pai Santo, que nós saímos daqui entendendo que a intensidade na sua busca, a intensidade em te adorar, em ter uma vida com o Senhor precisa ser aumentada, Pai. Precisamos de mudança, que precisamos, Senhor, mudar nosso quadro, mudar nossa história, mudar nossa vida, o nosso pensamento, Deus, as nossas atitudes, Pai. Nós precisamos disso. Pai Santo, começa a gerar isso no coração dos seus filhos, Pai. Começa a gerar isso, Deus, na vida de cada um que está aqui essa noite. Pai Santo,